Então, nós fizemos e a gente queria mais, né? A gente queria que isso se consolidasse. Então, nós tivemos uma reunião com o fisioterapeuta, o Gil. O Gil, que era o presidente do Conselho Regional. Do CREFITO. Conselho Regional de São Paulo. A Anfivete, é isso aí? Não, Conselho Regional. Na verdade, a Anfivete já tinha começado antes, né? Eu acho que foi tudo simultâneo, né? Tinha começado um pouquinho antes. Acho que a gente fundou a Anfivete, né? A associação, para quem não conhece, a Associação Nacional de Fisioterapia Veterinária. E aí, logo em seguida, tipo bola de neve, foi acumulando e fazendo. A Anfivete acho que foi 2006. Aí a comissão acho que foi veio 2003. A Anfivete? Acho que é 2003 a Anfivete, eu tenho quase certeza. Eu fui o primeiro presidente da Anfivete, Sim. Solange foi o segundo presidente. Eu fui vice-presidente na gestão da Solange. Quando eu fui o presidente, a gente estava formando, né? Então, acho que ela começa com a presidência da Solange, que a gente põe CNPJ, tudo com a Solange. Oficialmente foi a Solange, mas você foi o primeiro presidente. E aí a gente forma esse grupo, a gente se reunia na casa da Solange, lá no Brooklyn, na época, lembra? Lembro. Na casa dela, ficava uma galera lá, ficava bastante gente. Era difícil explicar para a esposa. Eu tô na reunião, 2 da manhã. Mas era bacana. E tava mesmo. E aí a gente, então, faz a Anfivete, delibera isso junto com o conselho. Certo. Foi definido na época do conselho que fisioterapia veterinária seria do fisioterapeuta veterinário, seria do veterinário, né? O próprio Gil, ele reconhece que fisioterapeuta a gente fez uma reunião não pode com ele, fazer. né? A gente fez uma reunião e nessa reunião ele reconheceu. Tivemos uma reunião no Conselho de Veterinária. Certo. Depois disso, a Solange foi para Brasília referendar tudo que nós conversamos. Né? Na época, o presidente era o Benedito, do CFMV. Ela despachou com ele e ficou definido. Fisioterapeuta não faz fisioterapia veterinária e fisioterapia veterinária fica exclusivo para veterinário. Inclusive saiu a portaria, né? uma regulamentação do CFMV da fisioterapia. Saiu como fisioterapia animal, né? Mas da fisioterapia animal, que é exclusiva do médico veterinário. Tem essa regulamentação. Pura história da fisioterapia aqui. Gente... Estamos aqui narrando, vocês estão aí narrando a história da fisioterapia veterinária no Brasil. É bacana a gente registrar, sabe? Porque muitas vezes quem vem agora não faz ideia. Não tem Mas ideia a gente sofreu, sim, sabe? A gente sofreu naquela Cobraf, a porrada que a gente levou, eu e a Solange, sabe? A gente ficou super constrangido, porque a gente não tinha ideia, Sidney, o que era aquilo, sabe? Sim. A gente não sabe como assim, Imagina. sabe? Um pouquinho, deixa eu entender o que vocês estão querendo fazer, né? E eu lembro que o pessoal ficava lá no fundo, o pessoal do CREFITO ficava lá no fundo, não vou lembrar quem foi um dos diretores. Ficava assim, fazendo questões técnicas, sabe? Sim. Joules, isso. Falei, pera um pouquinho, né? Primeiro, eu sou fisioterapeuta, né? Eu sou fisioterapeuta formado, né? E segundo, vocês não podem fazer isso. Não é a área de vocês, né? Então ficou um pouco mal-estar assim, mas depois até uma diretora ali do próprio CREFITO veio me dar os parabéns. Parabéns, desculpa. A pessoa que me convidou veio pedir desculpa. Né? Talvez ela não soubesse. Talvez nem ela soubesse. Acho que nem foi muito planejado. Talvez. Mas foi um pouco constrangedor, talvez o fato assim, sabe? de vocês estarem lá veterinários deve ter incomodado os fisioterapeutas. Mas eu fui várias vezes da palestra em congresso de fisioterapia. E nunca tinha acontecido esse tipo de situação. Não, porque assim, Thaís, a fisioterapia, é possível você trabalhar com áreas afins, porque ciência não tem fronteira. Tá? Então, um médico, você ouvir uma palestra de um médico, de um dentista, a ciência não pode ter fronteira. Né? Então, você está a nível científico, ok você fazer uma palestra. Você poderia perguntar, mas Cláudio, o que você foi fazer numa palestra da Cobraf? O que você foi fazer numa palestra de fisioterapia em Três Corações? Que eu já fui nessas palestras, assim, né? Sim.
Porque eu sempre entendi. Palavras do professor Stopilha. Ele falava para mim, ciência não tem fronteira. Então, assim, nada impede, por exemplo, da gente fazer um estudo que tem veterinário, fisioterapeuta, médico no mesmo local, no mesmo estudo. Você entendeu? Agora, o veterinário não pode aplicar um laser numa pessoa, assim como o fisioterapeuta não pode aplicar um laser no cachorro. Você não pode ganhar dinheiro em cima disso. Você não pode ter remuneração por isso. Estudar, é profissional, você pode estudar, claro. não tem problema. Claro. E você levar as informações, os resultados que você está tendo, por exemplo, eu levar num congresso de fisioterapia humana, você levar os resultados que você tem do teu laser em cachorro, você está o quê? Você está somando critérios de pesquisa para eles. Eu mesmo, uma vez eu ia dar aula de laser aqui no IBRA, eu convidei a minha fisioterapeuta, porque ela falou, não entendo muito de laser. Eu convidei ela e a outra fisioterapeuta para virem assistir. Elas vieram assistir a aula. Estava presente. Você estava presente, então. Elas vieram assistir. Quer dizer, troca de informação. Troca de informação é a melhor coisa que tem. Então não tem com certeza. Não tem problema. Então você pegar um fisiologista, então você tem, por exemplo, o Bondan, ele dava aula na medicina humana. Sim, ele é veterinário, sabe? Qual o problema? Porque muito sábio essas palavras. Ciência não tem fronteira. Ciência não tem fronteira. Você não tem, você tem que agregar. Então você pode ter um físico trabalhando. Sabe? Por que ele não agrega um físico falando de laser? Nossa, e hoje como eu gostaria de um físico me ensinando alguma coisa de laser. E como hoje a gente tem tentado buscar, né? Tentar integrar sempre equipes multidisciplinares para pesquisa. É a melhor você maneira. Só cresce. Você só cresce. Né? E você tira o vício também. Porque quando você tem informações de outras áreas, você cresce. A panelinha, né? Não é legal, realmente. Na pesquisa, realmente não. Então, a gente começou com as pós, começou a fazer gente, começou a formar gente. E a gente foi fazer a Anfivet. Então, fizemos a Anfivet, nos fortalecemos, referendamos isso a nível de Conselho Federal, né? Então, hoje, a fisioterapia... Antigamente, tinha um quadrinho, não sei se da Purina, fisioterapeuta, veterinário, 21 médicos em um. Lembra disso? Lembro. Né? Um quadrinho que tinha. Então, dermatologista, cardiologista, tal. Você vê que não tinha especialidades, que o cara era tudo em um só, né? E a fisioterapia, ele era o caçula, né? Então, havíamos tido, nós não, né? Os dentistas, tido problema muito parecido com o Dr. Gioso, né? Você conhece o Gioso, foi teu professor, né? Ele foi pioneiro na área de odontologia. E os mesmos perrengues que a gente passou na fisioterapia, ele passou no odonto, né? Ele é veterinário e ele é dentista. Ele foi meu professor quando ele estava na faculdade de odonto. Então, ele passou o mesmo perrengue, porque os dentistas achavam que tinham que tratar de dente. Então, ele também passou. Então, ele também foi uma pessoa que nos orientou. Tanto que, em 2006... eu e a Solange fizemos o primeiro livro de fisioterapia veterinária que chama Fisioterapia Veterinária. Chama Fisioterapia Veterinária. O tá prefácio, a edição, né? Fizemos duas edições pela Manoli. Precisamos retomar. Esse vale a pena, valeria a pena. Aparece em bancas de TCCs nossos, aparecem todos, praticamente, todos os trabalhos. E... podemos até atualizar ele, porque o nome é muito bom, né? E o Gioso escreveu o nosso prefácio, exatamente por ele ter participado de todo o calvário da odontologia veterinária. Ele também escreveu o nosso prefácio do primeiro livro de fisioterapia. Eu fui no lançamento, lá na Cultura do Vila Lobos, foi isso? Putz, nossa, que chique. Foi na cultura, foi chique o negócio. Foi chique. Eu acho que você tem razão. Na cultura do Vila Lobos. Foi todo o pessoal da USP. Quando que foi? Que ano que foi? Faz tempo. É porque 2006. Não tinha literatura brasileira. Esse foi um livro totalmente brasileiro, entendeu? E eu acho que foi pioneiro no mundo, né? O pioneiro. Depois teve o Taylor fazendo algumas coisas, mas nada parecido com o nosso. O dele saiu, acho que depois do teu. Do Robert Taylor, do Darryl Mills, saiu depois do teu. Acho que se bobear, mas assim, você tem pessoas ali que escrevendo, sabe? Júlia Matera, Cássio, Alexandre Chumadec,
Romano, sabe? Tem Sim, muito. Só faltou você, Sidney.